Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de novo aqui para mais um encontro, para mais um bate-papo, mais um movimento rápido de percepção sobre o nosso sucesso. Deixa eu começar aqui devagarzinho, fixando, né, o nosso movimento. Oi, Mari, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Mari, temos duas Maris aqui, uma Maristela, uma Marília. Maris, sejam bem-vindas, uma ótima noite para nós. Hoje, o nosso segundo elemento sabotador do sucesso, que é por onde a gente vai caminhar um pouquinho, se chama zona de conforto. Nós estamos olhando aqui, nessa semana toda e na semana que vem, nós estamos olhando para os 5 sabotadores do sucesso. Ontem nós falamos um pouquinho do medo do fracasso, onde ele está alicerçado, quais são os pilares que fazem com que eu ainda mantenha em mim medo do fracasso. E hoje a gente vai falar de zona de conforto. Mas antes de eu continuar falando ou de começar a falar sobre zona de conforto, eu quero enviar uns convitinhos aqui para chamar algumas pessoas. Então, aguarda um minutinho aí, fica na linha. Vamos chamar aqui algumas pessoas para estar conosco, para expandir, trazer suas contribuições. Ok. Perfeito. Convitinhos enviados. O tema da nossa live também afixado. Agora nós vamos começar a conversar. No nosso encontro de ontem, e cada encontro vai ter um teminha de casa, que é um movimento de expandir, que é um movimento de se reconhecer, que é um movimento de não só acessar a consciência, mas também de se trabalhar. Oi, Lili, boa noite. Nicolas, boa noite. Sejam bem-vindos. Ontem, o nosso tema de casa, ele foi a sugestão de uma timeline, onde a gente conseguisse elencar, marcar, colocar os elementos, as nossas vivências, as nossas consciências que nos mostrassem sucesso. Porque esse sucesso, ele é o contrário do medo. Então, se eu tenho medo de fracasso, esse exercício de ontem, essa timeline de ontem, é para que a gente não tenha mais medo de nenhum tipo. No nosso encontro de hoje, nós vamos começar a falar agora desses 5 pilares que nos mantêm na zona de conforto. Oi, Solange, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, o primeiro desses pilares que nos mantém em zona de conforto, que é um dos sabotadores do nosso sucesso, é familiaridade. Por que eu fico na zona de conforto? O que é a zona de conforto? Zona de conforto é um lugar onde eu penso que está tudo bem, que está tudo confortável, que está tudo definido e que parece que é o melhor lugar que eu posso ocupar. Parece que eu parei ali. Então, por que eu fico nessa zona de conforto? Primeiro, por familiaridade. Familiaridade, nesse sentimento, significa dizer que eu fico aqui porque eu estou familiarizado com o que eu tenho aqui, com o que eu vivo aqui, com o que eu construí aqui. E parece que eu não preciso mais. Então, a familiaridade é um sentimento que nos mantém muito estagnado, paradinho, nessa zona confortável. Depois, um outro pilar muito forte da zona de conforto é o medo da mudança. Então, de novo, nasce em familiaridade,
depois passa pelo medo de mudar. Porque a gente tem a pretensão do pessimismo. E se mudar para pior? E se mudar me trouxer dor? E se ao mudar, ao sair da zona de conforto, eu venha a perder o que já conquistei? Ou o que para mim parece que é mais valioso e importante? Depois desse medo da mudança, também a gente tem um outro pilar bem forte que sustenta a zona de conforto, que é o controle. E quem de nós não controla o tempo todo as ações da sua vida, as suas questões? Quem de nós não tem medo de arriscar? Porque imagina que aqui, como tá, onde está, da maneira que está, vai ser mais confortável. Oi, minha prima, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Então, essa falsa sensação de controle me mantém nessa zona de conforto, porque eu sempre tenho a ideia de que aqui onde estou eu tenho estabilidade. De novo, olhando para esse controle, vislumbrando uma consciência de pessimismo, é melhor ficar como está. É melhor deixar onde todas as coisas estão. Mesmo que eu saiba que eu tenho mais chances se eu fizer mudanças. Oi, Cris, Carol, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, boa noite. Nós estamos falando dos 5 pilares que mantêm em existência a zona de conforto. E essa zona de conforto, ela é um dos 5 elementos que sabotam o meu sucesso. Oi, minha comadre, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Não vou cantar parabéns pra ti aqui agora, mas tu sabe que eu te amo e desejo de todo o meu coração sempre saúde, paz e prosperidade. Parabéns, saudade. A live, a comadre chega, a gente dá parabéns e tá tudo certo. E continuamos falando aqui desses 5 sabotadores do sucesso. Então, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, a gente vai falar um pouquinho. Rápidas palavras, 5 consciências novas para mudar esses sabotadores do meu sucesso. Lembrando, né, todo mundo que estiver aqui com a gente, que falar de sucesso, falar em sucesso, é poder olhar para dentro e expandir o que é o meu sucesso. A gente fala de sucesso e a gente sempre projeta algo grande. Quando a gente fala de sucesso, a gente sempre imagina que é uma coisa de um cantor famoso, que é uma coisa de um esportista conhecido, que é uma coisa de alguém lá da TV, né, das artes cênicas, novelas, apresentação de programas e tudo mais. Mas eu quero trazer essa consciência individual para cada um de nós, do que é o meu sucesso. E mais do que trazer essa consciência, eu gostaria que a gente caminhasse para perceber onde está o meu sucesso. Porque sucesso não tá lá daqui a 10 anos, quando eu tiver uma conquista. Não vai tá lá quando, sei lá, o meu filho formar na faculdade. Sucesso é essa jornada. Mas sucesso também é a realização de mais conquistas, de objetivos, de outras oportunidades. Então, sucesso é essa sensação que tem que nos acompanhar o tempo inteiro, que faz com que a gente se sinta em paz, tranquilos, com autoconfiança,
trabalhando as nossas motivações e desenvolvimentos. Oi, Ideia, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, para que a gente vá olhando para esses 5 sabotadores do nosso sucesso, a gente vai, de segunda a sexta, trazer um tema bem específico. E esse tema tem 5 bases, 5 pilares que a gente vai olhando aqui. Oi, Sol, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Paola, lindeza, boa noite. Oi, Pri, boa noite. Saudade, minha amiga. Então, hoje que a gente está falando desse tema de zona de conforto, o que a gente já falou no começo? A gente já falou de familiaridade. O quanto eu fico parado, estático, quando eu entro nessa ideia de que aqui eu já conheço tudo, eu já domino esse campinho. Então não quero me arriscar. A gente também falou de medo de mudar. E se as coisas piorarem? E se aquilo que eu tenho, quando eu escolho sair da zona de conforto, eu venha a perder? E se sair de um relacionamento que não é tão confortável me trouxer medo e eu não me conectar com um novo amor e um novo tipo de relacionamento novo? Para isso, precisa se arriscar. Precisa sair, tem que abandonar essa zona de conforto. Nós também falamos do controle. O quanto eu controlo a minha vida e impeço a minha vida de coisas ainda maiores e melhores, porque eu estou controlando só o que eu consigo imaginar. Porque eu estou me movimentando, atuando só naquilo que eu posso ver e não naquilo que eu posso criar. Eu falo uma coisa sempre em consultório que é: o meu ponto de vista cria a minha realidade. E não é a realidade que eu vivo hoje que constrói o meu futuro. O que constrói o meu futuro é sair dessas zonas de conforto. É me amar, me respeitar, me motivar, me sacudir, me balançar para que coisas melhores venham. Olhando... Oi, Pamela, boa noite, lindeza. Olhando ainda para mais desses pilares que me mantêm na zona de conforto, a gente tem a necessidade de validação externa. Quantos de nós tá na zona de conforto porque a gente está sendo validado pelas pessoas ao nosso redor? Então, por exemplo, os meus amigos, alguns familiares, meus colegas de trabalho, eles têm as metas deles, as métricas deles, os sonhos deles. E se parece que os meus são um pouquinho maiores, eles me acolhem e eu fico nesse lugarzinho pequeno aqui. É confortável estar aqui, porque os meus planos são maiores do que talvez os planos das pessoas ao meu redor. Então, eu me mantenho aqui. Mas isso não é o suficiente para mim. Eu sei que posso querer mais, mas esse pilar de zona de conforto, de validação externa, me deixa aqui. Porque todo mundo me diz: o que tu tem tá bom, as tuas conquistas são o suficiente, os teus ideais de vida não são válidos ou cabíveis aqui. Então, sair da zona de conforto requer não acolher essa validação dos outros. E ontem a gente falou o seguinte, que muitos dos elementos que cerceiam os nossos sonhos, eles são por segurança. Não é por maldade que um amigo, que um familiar diz: fica aqui que tá tudo bem. Mas eu preciso observar se aquela acolhida não tá me mantendo em zona de conforto, tá? Além de validação externa, nós também temos um outro grande vilão que deixa a gente guardadinho dentro da zona de conforto, que é o desejo de recompensas imediatas. Quando eu faço um movimento de sair da zona de conforto, uma carreira nova,
uma mudança de casa, até uma mudança de relacionamento. O que acontece? Eu quero fazer o movimento da mudança e eu quero logo a recompensa daquilo. Né? É como se eu plantasse e quisesse colher no dia seguinte. Quando essa sensação, quando esse sentimento inconsciente atua em mim, eu não me movimento. Por exemplo, vou fazer uma migração de carreira. Eu tenho que fazer uma análise de onde eu estou atualmente na minha carreira, quais são os recursos que eu vou necessitar para abrir um novo espaço de trabalho, o que vai acontecer comigo nessa trajetória. Só que daí eu começo a mapear isso e eu começo a perceber que fica pesado. Eu tenho muito investimento, muito tempo de estudo, muito tempo de desenvolvimento. Eu tenho que fazer uma dedicação muito grande, abdicar de outras coisas. Boa noite! Boa noite, Marilei. Boa noite, Monique. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Então, para que eu busque sair da zona de conforto, eu tenho que acolher o tempo que cada uma dessas novas propostas vai me trazer como um resultado. Não é de hoje para amanhã. Não é imediato. Não é instantâneo. E se eu esperar que seja instantâneo, se eu quiser que seja imediato, eu vou ficar paradinho aqui, sentadinho, quietinho, dentro da minha zona de conforto, sem me movimentar para lugar nenhum. Então, desses 5 pilares que reforçam a minha estagnação na zona de conforto, nós vamos falar e vamos pensar em familiaridade, nós vamos pensar no medo das mudanças, nós vamos pensar nos meus controles, o quanto eu controlo todas as coisas, nós vamos pensar na validação externa, que não precisa existir, porque nenhum de nós precisa da validação de nenhuma outra pessoa. Somos fortes, adultos, resolutos e podemos agir pelas nossas próprias vontades. E por último, essa atenção às recompensas imediatas. Sair da zona de conforto requer olhar para cada um desses pilares que muitos deles estão inseridos na nossa vida, mas não só olhar para esses pilares, mas também trabalhar constantemente aquilo que nós somos. Os nossos sonhos, os nossos desejos, as expectativas. E aí, nessas nossas 10 lives rápidas, né? Mini lives, como eu digo, nós temos essa semana e a semana que vem também. Sempre às 19 horas. Nessa primeira semana, nós vamos trazer 5 elementos sabotadores do sucesso. Na semana que vem, nós vamos brincar um pouquinho com as chaves do sucesso, né? Com as facilidades de reconhecer, acessar e usufruir o nosso sucesso. Mas para olhar para o sucesso na semana que vem, primeiro a gente começa aqui trabalhando um terreno mais denso um pouquinho, que é essa nossa observação de onde estão as nossas não ações direcionadas para o nosso sucesso. Então, se eu desejo uma carreira nova, se eu desejo conquistar algum bem, se eu desejo só encontrar paz, só estar bem comigo mesmo, eu preciso sair da zona de conforto. Por exemplo, se eu tenho maus hábitos, se eu não consumo água, se eu não faço atividade física, se eu não tenho uma conexão de fé, se eu não me dou um tempo meditativo, contemplativo para mim, automaticamente eu estou em zona de conforto. Porque se eu quero coisas que não estão na minha vida agora, eu tenho que fazer movimentos diferentes para que essas coisas cheguem. Oi, Rê! Boa noite, minha amiga! Boa noite, seja bem-vinda! Oi, 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 oi. Então, lembrar disso, tá? Sair da zona de conforto, mudar pequenos hábitos para chegar no sucesso. Ontem,
nós fizemos, né? Então, o nosso tema de casa, nossa tarefinha, ela foi uma timeline para que eu olhe para os meus sucessos e para que eu reconsidere as minhas dores e os meus desafios. Quem não teve aqui ontem e deseja fazer esse movimento e esse exercício, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo de ontem, que foi bem bacana. Eu recebi hoje uns feedbacks dessa timeline bem legais. Vale a pena. E nesses nossos encontros, dessas 10 lives que são sobre o sucesso, em cada uma das noites, eu quero trazer uma tarefa prática. Porque eu quero que tu trabalhe, que tu te modifique. Eu quero que tu olhe, abra, né, a tua consciência para o teu sucesso. Então, o nosso exercício prático de hoje é bem fácil. E parece que ele não vai surtir nenhum efeito. É um grande engano. É mentirinha, como dizia aquele personagem, né? O nosso exercício prático de hoje é uma sugestão de desafio do silêncio. Quantos de nós têm se trabalhado no seu silêncio? Porque para eu rastrear as minhas dores, para eu observar as minhas oportunidades, para eu apreciar as possibilidades que já estão disponíveis para mim, eu preciso estar em silêncio. Eu preciso conseguir me ouvir. Então, o nosso desafio de hoje, que a gente vai fazer... Oi, Dani! Boa noite! Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, o nosso desafio de hoje, até amanhã às 7h30, é ficar 1 hora em silêncio. Silêncio total e absoluto. É silenciar o celular, desligar, né, outros elementos estimulantes, é soltar o livro, as preocupações, é se conectar com o seu ser por 1 hora. A minha sugestão seriam 4 dias fazendo 1 hora de silêncio em cada um deles. Saudade também. Lascou. Tá difícil dessa mente tagarela silenciar aí, Rejane, é isso? Mas, se nós não conseguirmos cumprir 4 dias, 1 hora por dia de silêncio, que ao menos eu escolha de hoje, às 20 horas, até amanhã, às 19h30, 1 horinha de silêncio. Senta confortável, relaxa, toca teu corpo, te acolhe, percebe. Não, Lili. Quando estamos dormindo não conta, tá? Tem que estar acordado e escolher essa 1 hora e ficar presente no silêncio. Não é, eu fiquei 1 hora, mas eu tô esperando, tomara que o relógio desperte logo para terminar esse horário. Não, é 1 horinha ali, em silêncio, tudo quietinho. Como eu digo sempre, é cabeça branca, né? Sem nada aqui na mente. A mente completamente sozinha, vaga, sem nada. E é uma tentativa. E quando a gente tá falando de zona de conforto, a gente também tá falando de medo. A gente também tá falando de um lugar onde é tudo igual para mim. A gente também tá falando que eu preciso de elementos externos para que eu me sinta confortável. A gente também tá falando de recompensas imediatas. Eu vou silenciar 5 minutos e já vai valer por 1 hora. Não vale se passar a perna. É ligar lá, escolher pegar o teu despertador, o teu celular, marcar nele exatamente 1 hora. A grande maioria de nós talvez não consiga, por falta de hábito, por falta de rotina, por talvez nunca nem ter feito um desafio de silêncio para consigo. Mas a ideia é fazer com que isso seja possível. E lógico,
De preferência, no lugar mais silencioso possível, né? Que não tenha tanto barulho de trânsito que me leva para fora, que não tenha tanta intromissão, interrupção, pessoas que me chamam, o vizinho que liga o rádio bem alto, como o meu acabou de fazer aqui. E eu pensei, cara, agora esse rádio dele tá tão alto que o som dele vai chegar aqui onde eu quero me conectar com vocês. Talvez não fique tão claro, mas o som dele tá funcionando lá. Tá tudo bem, ele tá se divertindo lá. E eu também tô me divertindo aqui. Mas entende que isso é um exercício. Não é imediato, não é instantâneo. Mas para que eu saia dessa zona de conforto, para que eu enfrente os meus medos, para que eu alcance coisas maiores e diferentes, eu preciso me desafiar. E é bem isso mesmo, Lili, que tu tá escrevendo aqui. Porque a gente tem uma mente ansiosa, agitada, porque o nosso cérebro tá cheio de informações sendo processadas o tempo todo. Milhares de informações ao mesmo tempo. Então, é um desafio. Mas para sair da zona de conforto, eu preciso me desafiar. Eu preciso não imaginar que a minha vida deve continuar igual nos próximos 1 mês, 5 meses ou 10 meses. Se eu não me desafiar, as coisas vão permanecer como elas estão. E não é um lugar de julgamento também. Não é um lugar de dizer como as coisas estão, onde elas estão, como estão funcionando, não estão boas. Não é sobre reprovar-se. É sobre acolher uma postura diferente para o que está no futuro. É sobre eu me desafio e vou para o futuro e mudo e reescrevo a minha história. Mas não é sobre falar não da história ruim que ficou lá atrás. Porque nunca tem nada ruim, a gente sabe disso. É tudo experiência. Oi, Aninha, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, vamos retomar bem rapidinho. Nesta semana, nós vamos falar de 5 elementos sabotadores do nosso sucesso. O objetivo dos nossos encontros é acessar a consciência do meu sucesso. Depois que a gente, nesta semana, falarmos dos 5 elementos sabotadores, semana que vem, nós vamos falar das chaves para o sucesso. E cada elemento sabotador e cada chave tem um pilar, tem uma base, tem uma consciência. Então, ontem nós falamos, deixa eu colar aqui, ontem nós falamos do medo do fracasso. E falamos dos 5 pilares que mantêm o medo do fracasso vivo em mim. Hoje, nós falamos de zona de conforto. E falamos rapidamente de 5 pilares que me mantêm em zona de conforto. Oi, Ana! Boa noite, boa noite, boa noite. Então, esses 5 pilares que me mantêm em zona de conforto, eles são familiaridade com tudo que eu já vivo e que talvez eu tenha medo de mudar. Medo de mudança. Então, eu fico aqui porque pode piorar. Depois, controle. Todos nós controlamos a nossa vida e esquecemos de se lançar para o novo. Validação externa, que é um elemento muito forte, que faz com que eu fique parado aqui quando as pessoas me dizem que aqui é um bom lugar. Por último, recompensas imediatas. Quero que a minha mudança de saída de zona de conforto gere um resultado imediato. Daí eu não vou, daí eu não faço, daí eu não planto, daí eu não começo a minha atividade física, daí eu não diminuo o meu açúcar, porque eu quero que amanhã as minhas taxas glicêmicas estejam equilibradas, porque eu quero que amanhã o meu corpo já esteja torneado, tonificado e forte. Então eu não começo hoje a minha atividade física e fico na zona de conforto, parado, certo? Para hoje, nossa tarefinha, nosso tema de casa é desafio do silêncio. Para quê? Para que eu possa começar a me ouvir, para que eu possa começar a ter consciência de onde estão as minhas zonas de conforto. Porque se eu ficar na rotina
o tempo inteiro, na correria, nesse copo de liquidificador em funcionamento, né? Agitando, 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 eu nunca vou conseguir olhar com clareza para onde estão as minhas zonas de conforto. E automaticamente eu não vou conseguir sair delas. Automaticamente eu não vou vencê-las. Então, desafio do silêncio. 4 dias, 1 hora por dia, silêncio absoluto. Vai ser fácil, confortável, rápido? Não. Talvez essa 1 hora pareça uma eternidade. Porque é um tempo, é 1 hora que eu estou direcionando, levando para mim, para dentro, para me ouvir, para me desacelerar, para pedir pro meu corpo, corre menos, fala mais baixo, se ama mais. Então esse desafio do silêncio é um convite para a gente se escutar, porque a gente não tem tido muito tempo para fazer isso, salvo, lógico, né? As pessoas que são adeptas de meditação, de práticas contemplativas mais calmas, yoga, coisas nesse sentido. Então aqui a gente não faz nenhum tipo de apologia a nada. Yoga não é perfeito, é ótimo. Meditação não é perfeita, é ótimo. Mas talvez eu não tenha conseguido ainda levar o meu corpo para lá. E o meu convite para esse encontro de zona de conforto é te tirar do conforto de não fazer. Vai ser difícil, vai ser complicado, a ansiedade não deixa, as preocupações não deixam. Não deixam no primeiro momento. Não deixam nos primeiros 10 ou 15 minutos. Mas te mantém lá. Vai te trazendo para a tua presença. Vai ouvindo a tua respiração. Vai tocando o teu corpo em lugares que tu nunca sentiu antes. Toca o lóbulo da orelha, toca o cabelo, toca aqui a pontinha do nariz e vai respirando. Para que esse tempo passe e tu esteja em silêncio contigo. Só contigo. Vem aquele monte de pensamento intruso, vem aquele monte de conta para pagar, vem aquele monte de preocupações do trabalho. Pede para eles saírem um pouquinho. Diz, né? Preocupação do trabalho, agora o tempo é meu. Fica lá um pouquinho. A minha preocupação com o meu filho, com a minha saúde, com a minha família. Dá um tempinho pra mim agora, fica lá. Deixa só essa 1 horinha pra mim. E quem escolher fazer esse desafio, né? Seja somente de hoje até amanhã, ou seja nesses 4 dias seguintes, quem escolher esse desafio, vai me mandando aí no direct, no WhatsApp, enfim, como foi o primeiro movimento, se foi confortável, o que aconteceu. Vai me dando uns feedbacks aí que a gente vai trocando, tá? Porque o objetivo desse nosso bate-papo rápido aqui é troca, expansão e consciência. É a gente se conectar com a gente. E é a gente expandir para olhar para o nosso sucesso. Abrir os braços, né? Receber o nosso sucesso de braços abertos. É reconhecer que nós já temos sucesso. E que o nosso sucesso não é igual ao sucesso de outra pessoa, que o meu conceito, a minha ideia de sucesso é só minha. Mas que eu tenho que fazer com que isso valha, seja forte e verdadeiro. Então, abraça aí o teu sucesso e juntos aqui, nessa semana e semana que vem, sempre às 19h30, a gente vai falar elementos sabotadores e também a gente vai falar das chaves. Semana que vem é chaves, é mais levinho, mais divertido. Mas pra gente abrir o nosso papo, vamos olhar um pouquinho para aquilo que sabota a nossa ideia de sucesso. Oi, Ale! Boa noite! Saudade tua, minha amiga! Boa noite! Infelizmente, nós estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Nós temos essa semana e a semana que vem, de segunda a sexta, 19h30, mais lives. Pra gente falar dos elementos sabotadores do sucesso. E semana que vem, pra gente falar das 5 chaves
que a gente pode abrir o nosso sucesso. Gratidão para todo mundo que está aqui. Não esquece da tarefa de casa. Quem escolher olhar, né, quem não teve conosco ontem e puder dar uma olhadinha no vídeo de ontem, tem informações muito, muito bacanas e tem um tema de casa também muito legal, pra gente abrir cada vez mais consciências e receber cada vez mais do nosso sucesso. Oi meninas, boa noite, tô indo embora. Amanhã 7h30 eu tô por aqui e a gente se vê. Um beijo, gente, ótima noite, gratidão, tchau, tchau.